Olá pessoal, olá moças e rapazes, senhoras e senhores, estamos aqui com o professor Walter Capanema aqui pelo canal do YouTube da Smart 3, recebendo hoje uma pessoa maravilhosa, a professora e advogada Roberta Guedes, que vai falar com a gente hoje sobre a LGPD. Professora, muito obrigado pela sua presença. Walter, o agradecimento é meu de poder utilizar esse veículo através do seu convite, poder falar de uma maneira global para atender pessoas que estão entrando agora nesse projeto, pessoas profissionais que estão agora entendendo o que é LGPD e precisa de um foco para poder implantar isso nas suas organizações. Muito obrigada pelo convite. Aqui vai ser um bate-papo, né? Não vou falar questões muito técnicas, eu vou tentar uma abordagem simples, uma linguagem facilitadora de entendimento. A proposta é essa. Obrigado, Roberta, pela sua presença, pela sua boa vontade de participar aqui com a gente, porque a gente percebe o seguinte: implantar LGPD é um grande desafio. E é um desafio não somente de uma área jurídica, que embora tenha a ver com a lei, Sim. É um desafio que você depende de esforços de vários setores de uma empresa, não é isso? Isso aí. E quando você pensou nesses 5 passos que nós precisamos obedecer para adequar, são 5 passos que precisam de esforços desses setores, não só jurídico. Então, o primeiro momento é quando a companhia identifica essa necessidade de adequação. Eu trago para vocês uma proposta de montar um time multidisciplinar. Então, primeira dica, indicação de um time multidisciplinar. Isso. O que é esse time multidisciplinar? Eu trago nessa proposta você incluir áreas técnicas atuando com o jurídico. O jurídico, ele é o que vai interpretar a lei, a obrigação do legal de uma sociedade. De traduzir aquilo para os setores. De trazer a informação da lei. Mas eu preciso de um time junto para executar essa legislação e estar atendendo às condições e à norma da LGPD. Nesse time eu sugiro o legal. Se você tiver uma área de privacy interno, seria o ideal, que hoje não é muito comum por enquanto, né? Daqui a pouco isso vai ter que se estender, essa proposta da área vai ter que se estender às demais organizações, porque a demanda vai ficar alta. Precisa ter alguém responsável que entenda tecnicamente do que a gente está abordando na necessidade de respostas de vários controles da LGPD. Alguém de TI, necessariamente, que entenda de segurança da informação. Porque, fundamental. Exato. A lei traz essa obrigação. Então, não adianta escalar um advogado e não adianta escalar uma área de TI. Não adianta escalar um profissional de TI. As pessoas vão unir esforços aqui. É exatamente a parceria que vai construir uma boa adequação. Precisa também de um compliance, seria o ideal, porque o compliance ele vai regular essa norma e indicar a conformidade necessária na companhia. É claro que isso depende da dimensão, tamanho, né? Depende da quantidade de dados, depende do seu fluxo de negócio. Às vezes, né? o compliance pode ser feito pelo jurídico, né? Pode ser. Possível? Normalmente, em algumas empresas eu já vi. Compliance é um braço do jurídico. Eles podem atuar juntos, mas eles precisam estar opinando nesse grupo multidisciplinar. Eu recomendo também para as organizações que estão acostumadas com a área de risco, incluir para poder alinhar o tipo de risco que aquela companhia vai assumir. Por quê? Porque eu ainda não vi companhias 100% adequadas. Elas escolhem algumas medidas que serão de acordo com o negócio para não impactar as suas entregas no comercial. De acordo com o risco, né? Exatamente. Então é interessante que tenha alguém com esse apetite de risco que possa ajudar a construir o risco que vai ser trazido para a adequação da LGPD. E normalmente qual o perfil dessa pessoa do risco? É uma área? É uma pessoa de São áreas de estatística? controles. Áreas de controle, né? A grande maioria desse grupo multidisciplinar são áreas de controles. Por quê? Porque essas áreas vão indicar as adequações necessárias para que numa futura auditoria, numa futura fiscalização da autoridade, não tenha nenhum tipo de gap e que possa ser atendido a resposta da melhor forma possível. Perfeito. E a figura do encarregado, tão polêmica? O encarregado, ele hoje, interpretado no Brasil, por analogia da GDPR, não vou falar em inglês não, né? Vou falar em português mesmo, que tem a figura do DPO. Aqui no Brasil, a gente utiliza o encarregado, que é aquele responsável pelas organizações perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai reportar tudo e se comunicar com a autoridade. É o grande intermediário, né? É o intermediário. Ele vai, inclusive, assinar pela companhia
e ter todas as responsabilidades em relação à proteção de dados e privacidade. Mas é uma figura que ainda vai ser muito explorada com a autoridade, de que forma ele vai agir, de que forma ele vai reportar, de que forma ele vai interagir na companhia, porque tem que ter uma independência, né? e autonomia perante os membros desse executivo, perante os membros de colaboradores. Então, eu acredito que a gente ainda tem muita surpresa aí a respeito do encarregado. O encarregado, ele pode ter uma certa estabilidade contratual para que ele possa exercer, digamos assim, essa sua atividade com maior independência, sem sofrer qualquer retaliação pela empresa? Eu não sei se estabilidade é a melhor maneira de estabelecer uma autonomia. Porque, e se ele fizer besteira? Né? Se ele, de novo, eu estou numa linguagem popular. Sim. Se ele fizer algo além das suas competências, ou então reportar algo que não deveria por conta da sua instabilidade, eu estaria mais segura com o seguro. Não, eu estaria mais confortável com o seguro. Porque na União Europeia tem sido essa proposta. Eles estão trabalhando com tipos de seguro para poder alinhar um risco de uma informação apresentada na Agência Nacional de Proteção de Dados através de um encarregado. Mas estabilidade, eu sou um pouco resistente a essa proposta, porque a instabilidade, ela motiva alguns comportamentos que podem ser equivocados, né? Perante uma informação na autoridade. Não, perfeito. Podemos passar para o nosso próximo ponto? Podemos. Então, o nosso próximo ponto é, 1, 2, 3 e... a escolha da área focal atuante pelo projeto de adequação. Roberta, traduz para a gente essa frase complexa. Uma vez que você definiu, entendeu que precisa ter um projeto na sua companhia, porque é uma companhia, um escritório, uma organização, ou uma escola, independentemente do tamanho. Independente do segmento. Sim. Tá? Ela trata dados pessoais identificados de pessoas naturais, precisa estar regulada com a LGPD. Nesse conceito, precisa estabelecer um projeto de adequação, que são vários pontos a ser tratados nesse projeto. Você tem braço internamente para atender esse projeto? Eu questiono aqui aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores, nas suas organizações, vocês têm pessoas competentes e preparadas tecnicamente para propor essa adequação? Se você não tem, você está disposto a contratar ou você vai terceirizar? Eu recomendo ter alguém interno conduzindo esse projeto que possa questionar os terceirizados, se você não consegue trazer para tudo dentro de casa, para questionar aqueles movimentos de adequação. Recomendo sim você ter um líder do projeto, né, nas organizações ou segmentos que tratam de dados pessoais. Normalmente, esse líder é o líder que possa ter aptidão e técnica de questionamento e que tenha também uma autonomia para interagir e mobilidade nas áreas, para poder sugar informação, para poder extrair informação dessas áreas. Ou seja, seria alguém que, independentemente da área, ele tem um bom trânsito. Exato. Seria um diplomata, entre aspas. Precisa ter o jogo de cintura. Exato. Precisa ter o comportamento para se aproximar, o comportamento para sugar a informação, extrair a informação, para poder também interagir com aquela informação e apresentar a melhor adequação. Hoje, algumas empresas, de novo, trazem o privacy interno, que é o líder do contrato, é o líder do projeto, que vai ter uma autonomia de mobilidade entre a companhia e vai interagir possivelmente com o terceirizado, passando as informações, buscando aonde que precisa apresentar os contratos, as adequações necessárias. Para isso, eu recomendo, normalmente fica embaixo de um compliance ou embaixo do jurídico. E para as áreas e para as empresas, corporações que possuem um privacy, melhor dos mundos, porque o privacy, ele respira isso, ele está lá para isso. Exato. Então, se ele pode ser o líder do projeto,
seria a melhor solução. Uhum. Hoje, isso é praticado em pouquíssimas empresas, principalmente no Rio de Janeiro. Acho que eu já vejo alguns setores assim em São Paulo, Uhum. em outras regiões, eu tenho observado e conversado com pessoas da área, esse líder do projeto embaixo do jurídico ou do compliance, Uhum. sempre atendendo um grupo multidisciplinar que vai apresentar cada proposta de acordo com a sua especialidade. Uhum. Inclusive, eu acho também interessante incluir auditoria, porque eu tenho para mim que o encarregado ele vai ficar bem em parceria com a auditoria, Uhum. porque a auditoria ela tem esse viés nas companhias de independência. Uhum. Normalmente ela está ligada a líder maior de um grupo econômico. Então, se o encarregado tiver muito com a auditoria e a auditoria também estiver participando de algumas questões nesse projeto, eu acho que o link de entendimento vai ser perfeito. O encarregado seria um auditor de dados? Sim, um auditor de dados. Ele está ali, ele é, na verdade, no popular, ele é como se fosse um ministério público. Uhum. Porque ele está ali para fiscalizar, ele está ali para questionar, ele está ali para contestar. Por quê? Porque ele vai assinar aquilo e vai entregar para a autoridade. É uma responsabilidade pessoal dele, né? É uma responsabilidade de conduta profissional, Sim. eu acho. Porque ele vai estar se expondo em algo que ele vai estar garantindo e ele tem que ter 100% de certeza daquilo que ele está assinando. É uma chancela dele. E uma vez que ele não tem essa conduta profissional muito bem alinhada, ele acho que se queima para o mercado todo. Uhum. Né? Mas não é muita responsabilidade para uma pessoa só ser o encarregado? De repente não seria interessante ter um órgão para isso? Um órgão atuando como encarregado? Não sei, ou é viagem? talvez tenha pessoas jurídicas, porque a legislação hoje permite. Uhum. Mas eu ainda não sei como vai ser composto. Na verdade, a gente vai ter que ter uma procuração de responsabilidades irrestritas, né? Uhum. Porque ele vai responder perante a agência ou autoridade, mas eu ainda não consigo visualizar de que forma a autoridade vai trazer essa condição de pessoa jurídica. É possível? É. E a lei já prevê isso, mas eu não sei de que forma ainda vai ser explorado. É tudo muito novo. Verdade. É tudo muito novo. E o formato hoje, as possibilidades que nós temos do encarregado é diferente do DPO. Então, se nós trazemos a analogia do DPO para a construção de um encarregado, é interessante que a atuação dele também seja de forma semelhante. Exato. Só que já foi São construído de institutos maneira diferentes, diferente. né? É verdade. Exatamente. Podemos passar para o próximo? Por favor. Então, o próximo Vamos em item frente. aqui é definir se o processo será interno, externo ou misto. Já comentei sobre isso nos slides anteriores. Uhum. Dependendo do seu formato de organização, aí, de novo, eu estou trazendo uma proposta de qualquer quantidade de colaboradores ou financeira. A gente Seja ainda pequeno ou grande. Isso, a gente ainda não tem nenhuma estrutura de segmentos representantes dessas organizações, que eu digo sindicatos, órgãos reguladores, no que se refere a controladas, por exemplo, financeiro, que tem o seu controle sim. interno, reguladas, que eu digo, esses sim. segmentos e aqueles não regulados também. Uhum. Dependendo da sua quantidade de estrutura interna, vale a pena você propor isso para um terceirizado. Você contratar uma consultoria, que eu não estou fazendo merchan de nada, Uhum. nem tenho consultoria para isso, é o meu ponto de vista. É pessoal. Pessoal, por quê? Porque se você não consegue trazer essa ferramenta técnica para dentro de casa, se você tem um representante tecnicamente, é legal, porque esse representante vai ter que cobrar todos os outros movimentos e ações e saber se o que está sendo feito está correto. Uhum. Mas se você não tem estrutura interna para trazer integralmente essa adequação, o ideal é você buscar uma consultoria especializada. Hoje tem milhões. Procura a idoneidade, procura quem já está no mercado há algum tempo. Porque surgiu agora um filão, né? Surgiu agora o filão da adequação. Clique aqui para se adequar. Eu tenho visto
movimentos assim chocantes. Quando a gente entende um É. pouquinho mais, né? Fica apavorado. Como eu te falei um pouquinho antes ali, quando a gente estava lá fora, né, treinando alguns tipos De abordagem. de abordagem. Eu já tô ficando à vontade, vontade, aqui, fica viu? à vontade, Tô falando já o que vem na O cabeça. programa é seu, eu já até vou me levantar aqui. Eu hoje presenciei uma apresentação que eu tava respeitando, obviamente, mas assim, aquilo não é assim, as bases legais, vamos conversar sobre isso. Porque realmente o que acontece é o seguinte, são pessoas que não são da área do direito, que estão dando aulas da lei. Não é isso? Eu acho que é o problema? possível, por exemplo, e necessário, Sim. tá? Porque a lei exige isso. De novo, eu estou ratificando Sim. sempre o que a lei exige. Por exemplo, trazer o grupo de segurança da informação. Os especialistas de segurança. Mas esses especialistas, eles precisam abordar algo ligado à técnica. Porque a lei, ela traz essa obrigatoriedade da técnica e a gente, quando escuta um profissional, por exemplo, de TI, de InfoSeg, de segurança falando, a gente espera isso. Agora, quando a gente escuta um profissional de segurança falando especificamente da lei, aí soa um tanto divergente. De novo, eles precisam estar juntos. Então, a minha proposta é recomendável você buscar alguém no setor que traga a proposta da segurança da informação, que vai apresentar os controles necessários, que talvez o advogado também não entenda. Exato. Eu hoje estou mais envolvida, entendo de algumas coisas, mas no início eu entendia sempre da lei e não de controles. Exato. Os controles vieram ao longo do tempo. Então, e um outro advogado ou que esteja trabalhando especificamente nessa legislação, que traga o conteúdo da adequação no ponto de vista do advogado. Sim. Questionador. O advogado que vai montar teses, o advogado que vai lá sustentar o porquê que a gente está trazendo essas escolhas para a companhia. Fundamentar. Trazer uma fundamentação jurídica para aquelas ações. Exatamente. A gente vai ter uma oportunidade aí no nosso ramo jurídico, que a gente vai ter a oportunidade de criar teses, de criar jurisprudências, de criar entendimentos, de trazer para os judiciários defesas assim, inéditas. Exato. E para isso ser construído, tem que ter alguém que entenda da técnica de segurança e tem que ter alguém que entenda do juridiquês, né, que se fala por aí. Então, assim, de novo, buscando definir o processo que será interno, externo ou misto. Hoje eu vejo pessoas, organizações, pessoas jurídicas trazendo parte do projeto interno, parte do projeto externo, tá? E vejo também organizações, pessoas jurídicas novamente, com um ponto focal internamente e tudo terceirizado. Terceirizado que eu digo, empresas que possam trazer entendimentos jurídicos, entendimentos técnicos de segurança da informação, se unindo para trazer essa adequação. Vejo também o advogado interno de algumas empresas menores que está conduzindo e questionando de acordo com os terceirizados contratados. Vão surgir muitas e muito mais consultorias do que já tem hoje. Procurem idoneidade de mercado, procurem pessoas que já estão trabalhando neste segmento há algum tempo. Nem sempre certificação é tudo. A prática é o diferencial. A certificação seria uma indicação, né? Não quer dizer, não há certeza de idoneidade. É uma indicação, ou até mesmo assim, é uma, sei lá, é uma presunção relativa. Acho que é uma presunção, acho que você falou relativa. bem, é uma presunção. Hoje, engraçado que a gente participa desses grupos, né, que foram criados por queridos amigos, né, que eu nem posso citar aqui, porque eu não sei se eles autorizaram para isso. Mas, enfim, nesses grupos a gente debate muito isso. A forma que está sendo contratados esses profissionais na prestação de serviço. E nesses grupos eu percebo que tem pessoas muito boas, mas tem pessoas que chegaram agora. Sim. E tem pessoas certificadas que não têm prática. Mas é relativo, porque como que você vai ter prática de auto que acabou de chegar? Exatamente. Então, verificar... São todos no barco. A minha sugestão. Em termos de... Nós temos já 1 ano da lei, estamos para mais 1 ano para ela ser efetivamente cobrada. Nesse 1 ano, quais são os profissionais que já trazem a bagagem intelectual e está participando de alguma adequação? Exato. Eu acho que é esse o viés da prática que eu cito. Isso é fantástico.
Outra coisa Tô importante... falando muito, você me Não, corta, fantástico. entendeu? Eu engreno aqui. Não, maravilha. Então tá bom. E você falando, vim aqui umas ideias, você falou que o processo ele pode ser interno, externo ou misto. Isso. Se eu tenho um processo externo, eu estou, de certa forma, convidando um estranho para minha casa. A questão é o seguinte, qual é o limite que eu posso mostrar a minha casa para esse terceiro? Ou seja, o quanto eu tenho que resguardar de segredos industriais, comerciais e tal? Contrato. Inicialmente, para você receber uma proposta, eu recomendo um acordo de confidencialidade. Por quê? Porque quando ele monta o prestador de serviços, ele que eu digo prestador de serviço, Sim. ou a consultoria, ou a parte técnica, enfim. De novo, a minha linguagem aqui é uma linguagem para atender todo o seu universo de espectadores. Maravilha. Para eu atender essa expectativa proposta e avaliar, e até participar, de repente, de uma licitação interna, Sim. ou participar de uma concorrência, ou participar de indicações de preço, eu vou ter que dar informações confidenciais. Sim. Então, de cara, um acordo de confidencialidade é o básico do básico. Depois, um contrato de prestação de serviço, determinando até que ponto ele vai ter aquelas informações e que ponto ele vai atuar com cada uma delas. Mas não é perigoso? De que forma? Mesmo assim com o contrato, mesmo tendo uma cláusula do NDA, que seja, essa preocupação da empresa de passar esse seu conhecimento, esse know-how para terceiro, não é complicado? É complicado. Se ela não tem braço interno com um contrato de prestação, contrato de trabalho atrelado ou um contrato de associado, enfim, a estrutura organizacional de trabalho, de prestação de serviço, se ela não existe internamente construída, ela vai ter que buscar externamente. E aí um contrato de prestação de serviço atrelado a uma confidencialidade por prazo indeterminado, porque eu não recomendo uma confidencialidade por prazo determinado. É indeterminado, e que eu digo que acabou o contrato, a confidencialidade continua. Que é até mais importante. Aí eu estou entrando em técnicas contratuais, que Sim. talvez um público que não tenha esse conhecimento tenha um pouco sim. de confusão no entendimento. Desculpa, um pouco de confusão na construção. Sim. Mas, para o seu público que está chegando agora, elaborar, procurar um advogado, aí não tem jeito. Aí você tem que contratar um profissional que estudou anos para aquilo. Contratar um profissional, fazer o seu acordo de confidencialidade. Pode fazer um acordo de confidencialidade um pouco mais genérico e padrão para atender vários tipos de prestação de serviço. A partir daquele momento que você identifica o seu prestador, você, seja de que área for, você vai fazer um contrato mais robusto, atendendo todas as obrigações e exigências e entregas. Sim. Recomendo com cronograma. Por quê? Porque todas essas empresas, todos esses escritórios, esse público que tem que adequar a sua pessoa jurídica, ela vai ter que buscar uma adequação até daqui a praticamente um ano, né? Agosto de 2020. Cronômetro rodando. Direto. Então corre atrás. Podemos para o próximo? Por favor. Então, nosso próximo agora item é providenciar o inventário de cada área de negócio da companhia. O que é o inventário? Então, vou voltar um pouquinho para a gente construir o raciocínio. Perfeito. Nós estabelecemos um time multidisciplinar. Ok. Construímos a forma que vai ser esse projeto, se vai ser interno, externo ou misto. Contratamos ou não, e o projeto foi apresentado com respectivo cronograma. Perfeito. O primeiro passo desse projeto é você identificar na sua organização aonde estão os dados pessoais identificáveis. Lembrando, a organização não é detentora daqueles dados. Os dados é do titular, ele nunca vai sair dele. Exato. Ele está como uma espécie de custódia daqueles dados. É sempre bom enfatizar isso, porque as pessoas acham, não, meus dados são meus. São meus. A empresa que tem que dar, não são meus. Não, não são seus. É do titular. É um depositário, né? Mais ou menos nesse contexto. Sim. A partir desse momento, você vai criar um inventário, porque esse inventário vai ser a base sempre da sua construção de onde estão, e esse inventário vai ser alimentado, outros inventários virão, mas ele precisa ser sempre atualizado. Mas o primeiro ponto é o inventário. Eu recomendo hoje criar um inventário por cada área. Ainda que a sua organização seja pequena e média, se você construir um documento por área, você consegue mapear de uma maneira mais eficaz, utilizando metodologias, e aí metodologias técnicas, para adequar conforme as bases legais necessárias. E aí, enfim, o projeto segue
com todas as suas exigências de mapeamento, de adequações, de controles, enfim, tudo que a lei traz como obrigações. E uma pergunta, a empresa ela está mapeando, ela está verificando os dados pessoais. O que vai acontecer nessa visão antes de implantação da LGPD? Desses dados que ela já possui, ela precisa buscar o consentimento, por exemplo? Olha, eu não recomendo o consentimento. Nós temos bases legais. São 10, São eu acho. 10, Isso. exatamente. Nessas bases legais, depende a sua finalidade. É sempre focar na finalidade. Identificar de que forma a companhia está retendo e o porquê. E tentar minimizar o máximo possível, é isso mesmo, de dados retidos. Porque o brasileiro tem não é uma crítica, é só um comportamento. Uma constatação. É uma constatação de hoje pedir tudo que vê na frente, CPF, nome, identidade, endereço, tudo para você rastrear a pessoa. É uma LGPD cultura. É o princípio da necessidade, né? Exato. Você tem que levar em consideração isso. É uma cultura que precisa ser alterada. É uma cultura interna que você vai trazer isso, a gente vai falar um pouquinho lá na frente, nos treinamentos. Então, uma vez que você absorve o mínimo possível de dados, você identifica esses dados, inclui uma base legal que dentre elas é o consentimento, mas cada companhia não é única, mas na visão corporativa é a mais sensível. Uhum. Por quê? Porque a qualquer momento o titular do dado, que não é a companhia, ele pode revogar. Sim. E aí a companhia fica como? Se ela sustentou aquela base legal, ela apresentou para os reguladores aquela base legal e ela agora tem que eliminar. Exato. Por exemplo, se ela tiver que apresentar isso anos depois, se ela não sustentar em outra base, ela não vai poder. Exato. Tá? A partir desse princípio de construir um inventário, você vai trabalhar todas as outras técnicas na companhia. Inclusive, a gente vai falar no slide seguinte, né? Ações de adequação. As ações eternamente feito o inventário, você vai identificar as bases legais e aonde você precisa agir. Sim. Aí entra, por exemplo, a atualização de contratos. Isso vai dar muito problema. Ou não, porque você vai negociar com o seu operador ou controlador. Ambos vão ter que estar adequados. O que é operador e controlador para aquele que chegou agora? Boa pergunta. Então, vamos aproveitar. Pois não. Tem tempo? Tem tempo, Vambora. À vontade. A estrela então, é você. Imagina, o controlador é aquele que, por finalidade própria, trouxe a minha linguagem pública, Sim. Linguagem sem ser técnica, adquiriu aqueles dados do titular. Ele foi o primeiro a absorver aqueles dados, o primeiro a receber aquelas informações. A partir desse momento, ele é o controlador. Se ele está transferindo essa informação, por exemplo, para um prestador de serviços dele, esse prestador, por algum motivo, ele está transferindo, vai ser o operador. Eu poderia trazer alguns exemplos aqui, mas eu acho que vai ficar muito técnico. Então, indo para o operador, ambos, a lei, exigem e determinam obrigações. Esses dois vão fazer um contrato entre eles, estabelecendo essas obrigações. Eu poderia, por exemplo, desculpa aqui, tá eu não poderia dizer que o controlador é aquele que decide o que fazer com os dados, enquanto que o operador é aquele que executa? Pode. É como se fosse uma relação de direito civil, decidir, mandante e mandatário. Ele vai fundamentar a base legal para que ele está retendo aqueles dados, para que ele está absorvendo ou recebendo aqueles dados. Ele vai ter a fundamentação legal. Sim, não, ele vai decidir o que fazer com os dados. Olha, você vai tratar os dados. Exatamente, conforme o rol de informações, de base legal para ir. Bases legais. Faz. Acho que faz. Na linguagem bem popular, faz sim. Agora, isso não exime a obrigação dos dois. E os dois vão responder juntos perante qualquer tipo de incidente. Eu prefiro falar incidente do que vazamento. Sim, porque vazamento é uma espécie de incidente. Exatamente, não é único, uma espécie, não é único. Então eu prefiro falar incidente. Perfeito. Tá? E lembrando que, ainda que é importante a gente chamar a atenção disso, ainda que estejam com todos os controles, estejam com todos os contratos, esteja plenamente assegurada a legislação naquela companhia, ela está sujeita a qualquer tipo de vulnerabilidade e vazamento ou incidente. É impossível você garantir uma segurança técnica 100%. É impossível, né? É impossível.
Nada Então tão a objetivo NPD e 100%. ela tem que estar atenta a essa particularidade do mundo tecnológico. Olha, né? eu gostaria. Seria bom, né? Eu acredito em bons profissionais que vão estar lá, que a gente conhece. Eu acredito que está sendo discutido muito. Tomara. Tem muita política, naturalmente, não entrando nesse viés, mas a gente sabe que é necessário também para ter muito diálogo entre os setores, empresários, mas a gente precisa também de pessoas bem técnicas no segmento de processamento e proteção de dados, que entenda do que está sendo exigido e entenda também uma resposta técnica. Que conheça o mercado, que conheça né, o que o mercado precisa e como ele age, Isso. como ele atua. E é bacana nessa adequação da companhia, nessa adequação da organização, que traga também um projeto de resposta ao mercado. Porque a gente não está aqui falando, principalmente, na verdade, a gente não está objetivando aqui somente a multa. É claro que, por exemplo, numa startup, uma multa pode quebrar uma startup. Exato. Mas a gente está falando principalmente de idoneidade, de reputação. Que é o mais importante. Isso, porque determinados segmentos que trabalham, grande parte dele com dados pessoais, eles são segmentos que devem ser respeitados por confiança. Por exemplo, a escola do seu filho. Você tem filho, Walter? Nem sei. Já vou na escola do seu sobrinho, sobrinho, do meu neto. Do seu neto? Não, você não tem cara de ter neto, mas enfim. Mistérios. Então, você colocaria um parente seu num lugar que não apresenta segurança? Porque a visão do mercado é quando você tem um incidente ou um vazamento, ou qualquer outro tipo de informação que não está mais protegida, é que não existe uma segurança para aquilo. Roberta, você acha que as pessoas agora vão ter essa preocupação? Deveriam. Porque se ela não existir, você pode cobrar. Ah, você vai ser o chato? Você vai ser o chato, mas eu estou dentro da cultura de proteção de dados no país. Essa é a cultura que no início vai ser muito tímida. Porque justamente quando você fala em cultura, vai implicar numa mudança de cultura, não só das empresas, mas também dos consumidores titulares, vai ter que se adaptar. Para se adaptar. Os órgãos, o público, o privado. O público é uma outra discussão interessante para a gente trazer, de repente, num outro momento. Quem sabe? Vamos ver a audiência, se vai ser audiência, eu vou conseguir atrair um público bacana. Então, todo mundo vai ter que se adaptar. Só que isso, talvez os nossos filhos estejam mais nessa cultura, tá? Nós vamos participar dessa transformação. Sim. E nós vamos trazer, eu acredito que o profissional de proteção, que trabalha com proteção e privacidade de dados, seja ele jurídico, seja ele em outra área da sua companhia, ele vai trazer no dia a dia, porque está vivenciando isso. Mas a cultura estabelecida, eu quero acreditar que vai vir ao longo dos anos. Não acredite numa transformação de imediato. As pessoas, os segmentos... Porque ela é uma quebra de paradigma, né? Você não muda eles naturalmente são resistentes Sim. à mudança. E ainda existem as culturas do país, né? Então, assim, num primeiro momento é ok, que ótimo, a gente tem uma legislação, a gente tem uma autoridade que está sendo criada, e essa autoridade ela vai ser construída aos poucos. Exato. Conforme demandas, conforme litígios, conforme os problemas, necessidades. Ela vai sendo moldada pelos problemas e expressões. Exatamente, é construído. Então, assim, eu acho que o primeiro passo, o grande primeiro passo, nós já temos. Somos nós que temos que dar esse primeiro passo. Exato, a legislação. Sim. Nós vamos aplicar. E não me diga, a legislação não vai pegar. Não existe isso. Ela já pegou. E não é questão de pegar ou não pegar. Hoje, qualquer país, para transacionar economicamente com a União Europeia, precisa ter um regulamento ou um tratado. Exato. Então, existem interesses econômicos. Exato. Não são só interesses de setores. Políticos, culturais. Exatamente. Não, há um interesse econômico. E quando tem interesse econômico, tudo se dá um jeito e as pessoas procuram se adequar à lei. Tanto que foi o último ato do último presidente ano passado. É verdade, é verdade. Então, não foi à toa. Não foi à toa. Roberta, mais alguma coisa para a gente terminar? Sim. Só para a gente finalizar nessas ações de adequações que a gente acabou explorando mais do que a expectativa, recomendo também as políticas internas de ética, de privacidade, de termos de uso, políticas de resposta ao mercado, política de segurança da informação. Resposta a incidente. Exatamente.
que aí eu trago também não só para a autoridade, como no mercado. Né? E muito importante isso, porque, de novo, todos estão sujeitos. Isso depende de como você vai lidar com essa informação. Como que você vai reportar essa informação? A gente ainda não tem estabelecido o prazo, mas sabemos que será um prazo curto. Então Exato. tem que ter tudo isso já pré-programado, para não ser uma idoneidade muito abalada. Porque de certa forma fica, mas se você souber, você que eu digo de novo, pessoa jurídica, responder ao mercado de maneira contundente, que está se movimentando para reverter o mais rápido possível através dos seus controles e das suas ações, você passa credibilidade. Uma intenção de compliance, uma intenção de se adequar à lei. E isso é precisa muito importante. Né? Precisa ser construído antes, Exato. não na hora. Precisa já ter tudo mapeado de como vai acontecer, exatamente. Maravilha. E o contrato, como eu disse, e os treinamentos, né? Não adianta hoje você ter uma estrutura de adequação interna conforme a LGPD se você não treinar os seus colaboradores a identificarem que, por exemplo, o e-mail da companhia é sim um dado pessoal identificado de uma pessoa física, mesmo sendo um e-mail, e o que treinamento, o endereço do e-mail da companhia. Qual o conteúdo desse treinamento pro... Comportamento. Comportamento de identificar quais são efetivamente os dados pessoais que podem trazer algum tipo de prejuízo. De prejuízo, exatamente a palavra, de prejuízo para a companhia. Interessante também a cultura da mesa limpa. Estou te dando umas dicas bacanas muito boas. Aqui, hein? Anotem, Consultoria direta. Anotem. Profissional já falando. Cultura da mesa limpa é aquela que você não deixa nenhuma informação. Eu, por exemplo, trabalho ainda com papel, o advogado ainda tem essa mania, os livros eles são digitais, mas a gente adora marcar os livros. Mas você, por exemplo, tá com o seu caderno, você não precisa deixar o seu caderno em cima da mesa, não custa nada, fecha, bota na gaveta. Ah, não tenho gaveta? Bota embaixo da mesa. Em algum local, bota aquele caninho, coloca atrás. A cultura da mesa limpa, ela evita que qualquer pessoa traga para fora da sua companhia as informações. As pessoas não vão visualizar. Qualquer informação que você coloque naquele documento e leva para sua casa é um tipo de incidente de vazamento. Então, se você não se propõe a isso, você não deixa também as pessoas observarem, você está tendo uma conduta de compliance eficaz naquela organização. Porque você tocou num ponto interessante. O incidente de segurança não precisa ser obrigatoriamente tecnológico. Você mostrou um incidente de segurança físico. Exatamente. Ele tá na conduta dos profissionais, ele tá no que os profissionais informam e levam. Muitos trabalham em casa, poucos talvez usam VPN na sua comunicação, que é uma rede privada. Uma rede privada, né, que algumas companhias dão esse privilégio dos seus colaboradores, não só privilégio, mas necessidade de utilizar. Enfim, precisam treinar, esses profissionais não nascem sabendo. Eles precisam saber que ponto eles estão expostos para não expor aquela companhia. E eu digo colaboradores, terceirizados, clientes, todos envolvidos. Como que você vai tratar o seu cliente? Que tipo de informação você vai dar para o seu cliente? Como você vai responder a pergunta do seu cliente? Internamente, como você vai agir com seus colaboradores? RH vai ter que ser muito eficaz no sentido de trabalhar. Primeiro o RH tem que ser trabalhado. Criada aquela política, criado aquele entendimento, ele vai ter que trazer a sementinha nas áreas para levar essa cultura interna, esse raciocínio de dados interno. Principalmente a empresa que trabalha com essa informação dos negócios. Fantástico, Roberta. Olha, você deu uma aula maravilhosa pra gente hoje. Falei pra caramba. Não, adorei. Fantástico. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Tenho certeza que é o primeiro de muitos. Com certeza. E a gente está construindo uma parceria muito bacana. Muito bonito. Olha, Roberta, muito obrigado pela sua presença. Foi maravilhoso. Tivemos uma aula incrível. Espero trazê-la novamente aqui em outros debates. Gente, muito obrigado. Curtam aqui, compartilhem e até a próxima. Até a próxima.